Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos continuar vendo as técnicas de validação de requisitos. Na aula passada, a gente viu aí uma gama de técnicas e eu apresentei e expliquei várias delas para vocês. Na aula de hoje eu vou apresentar aí mais duas técnicas que são aí importantes e podem ser aplicadas para realizar a validação de requisitos. Eu acho que é interessante que elas estejam aí no leque de vocês. A primeira delas é a validação por protótipos. A validação por protótipos ela permite que os stakeholders testem os requisitos na prática, através da interação deles com protótipos que implementam aquele requisito. Então isso permite que eles confrontem, os stakeholders eles confrontem o funcionamento, a maneira que o protótipo está funcionando com o jeito que eles achavam que tinha que ser. Então, eles tinham uma concepção de como a coisa deve funcionar, de como as necessidades dele poderiam ser atendidas, e ele vai confrontar. Na hora que ele começar a usar o protótipo, ele vai identificar se realmente é aquilo que ele esperava, se realmente aquilo resolve o problema dele, atende a necessidade dele. Então, essa é a ideia de validar por protótipo, e assim eles conseguem verificar aí os desvios que tem entre o funcionamento do protótipo e as expectativas dele. De repente, mas eu esperava que esse negocinho não funcionasse assim, funcionasse dessa outra maneira, que isso aqui não estivesse aqui, estivesse ali, fosse dessa forma. Então assim ele vai dar esse feedback e vai validar em cima daquele protótipo o requisito. Então essa é a ideia da validação de protótipo. Vai ter uma janelinha ali, meio que simulando como que o software de fato funcionaria. Ele vai interagir com esse protótipo, vai executar ali as tarefas que ele executaria, e ele vai ver se está funcionando da forma que ele esperava que funcionasse. A gente pode ter dois tipos de protótipos para a gente trabalhar com validação. O primeiro é o protótipo descartável. Esse é um protótipo que é implementado, você implementa um protótipo e esse protótipo é usado na validação, o stakeholder vai lá usar ele para fazer a validação, mas depois que a validação termina, ele não sofre mais alteração nenhuma, ele não é atualizado, acabou. Ele foi criado para isso, terminou, nada mais vai ser feito ali em termos de atualização, de alteração naquele protótipo. Não vou dizer que ele vai ser jogado fora, vai ser descartado, que ele pode ficar ali nos registros, de repente pode até ser, se fazer uma nova validação em cima dele e tal, mas a ideia de ser descartável é essa, você faz para uma validação específica e acabou, você não vai mexer mais naquele protótipo. E a gente tem, por outro lado, os protótipos evolutivos. Esses protótipos eles são desenvolvidos, são implementados, são usados na validação, e aí essa validação vai identificar falhas, vai identificar erros ali, coisas que têm que ser alteradas, e essas alterações elas são feitas no protótipo. Então o protótipo ele é corrigido conforme o que o stakeholder apontou ali como incorreção, e são aprimorados e atualizados. Então esses protótipos eles sofrem esse processo de atualização, de aprimoramento, correção, e aí eles podem ser usados em várias validações. Então você pode validar uma vez, teve os erros, corrige tudo, solicita uma nova validação para ver se é daquele jeito mesmo. Se tiver mais alguma coisa, torna a corrigir, torna a acrescentar,
até que a coisa esteja aí lisinha do jeito que o stakeholder quer. Diferente do protótipo descartável que não. O stakeholder só identifica as falhas e tal, e você não faz nada no protótipo, né? Você vai pegar aqueles pontos que o stakeholder identificou e vai corrigir mais aí no software final, né? Você não vai ficar atualizando protótipo. Então, a ideia do evolutivo é essa, que ele vai se repetir indefinidamente, né? Ele vai ser atualizado, tal, até ficar lisinho do jeito que o stakeholder esperava. E antes da gente fazer a validação por protótipo, né, a gente precisa tomar algumas providências, né, cuidar de alguns aspectos para que a validação ocorra aí do jeito que a gente espera, que a validação seja bem sucedida. A primeira é gerar um manual, né, ou uma cartilha de instruções que vai ser dada a quem for usar o protótipo. Então, se um stakeholder ele vai usar o protótipo para validar, ele tem que ter um manual de como aquilo funciona. Tá? De como ele tem que interagir, do que ele tem que fazer, né? As instruções de como usar ali aquele protótipozinho para que ele consiga cumprir a tarefa dele. Tá? Então, é importante que que existam essas instruções, tá? Porque não necessariamente o software vai ser intuitivo. Então, o protótipo pode não ser intuitivo. Você bate o olho, você não sabe ali por que caminho você tem que seguir. Então, você precisa de um manual de instruções ali, indicando como que você faz ali determinadas tarefas naquele protótipo, tá? Para você ter por onde se guiar, e você vai ter ali a sua experiência de interação se baseando nessas instruções. A gente tem os cenários de validação, tá? Que tem que ser também feitos. Os cenários de validação, o que eles são? Eles são o passo a passo das tarefas que vão ser executadas no protótipo, tá? E também nesses cenários tem aí os dados de entrada que vão ser usados. Então, uma validação, ela tem aí uma receita, né? O que você vai fazer nessa validação? Eu vou entrar aqui, vou cadastrar isso aqui, depois vou vir atualizar isso aqui. Então, tem um passo a passo que vai ser feito nessa validação. Você vai entrar no protótipo, faz isso, depois aquilo, depois clica ali, depois faz isso, seleciona isso. Então tem esse passo a passo, né, de coisas que você tem que fazer. E tem também os dados de entrada, que às vezes você quer aí fazer a validação olhando para uma faixa de dados específica, para um conjunto de entradas específicas. Então você vai lá inserir, ou seu protótipo pode também estar limitado a algumas entradas. Então é importante que nesse cenário tenha lá, vou aqui fazer a validação, inserindo esse nome, inserindo aqui esses salários. Então os dados que eu vou inserir no protótipo. Então isso tem que estar num cenário. Eu posso ter diversos cenários, tá, galera? Não tem que ter um só, não. Eu posso ter um, né, para cada validação que eu queira fazer. Então eu quero fazer uma validação com algumas entradas, depois eu quero fazer testando outras entradas. De repente eu quero um cenário onde eu queira que aconteça um erro. Então vai ter naquele cenário ali um passo a passo ou um conjunto de dados ali que eu vou inserir no protótipo que vai dar erro, porque eu quero ver se a mensagem de erro está agradável, se o stakeholder espera que quando um erro ocorrer, essa seja a reação do programa. Então posso querer validar também, né, a resposta de um erro. Isso é plausível. Tá? Então é importante que existam os cenários de validação, tendo esse passo a passo, esse conjunto de dados de entrada. A lista de verificação com critérios de validação. Então assim, a gente vai estabelecer ali uma lista de critérios de validação, e esses critérios que vão ser aí contemplados pelo protótipo. Então, essa lista vai ter vários atributos, tá, que vão ser aí, implementados pelo protótipo. O protótipo implementa essa função, então na lista tem essa função, essa função. E aí, essa lista que vai ser aí a pauta de validação que o stakeholder vai usar. Ele vai sinalizar se aquilo está ok, se não está ok, né, se tem que melhorar, se tem algum erro, se ele encontrou alguma falha, identificou algum problema.
Então ele vai usar essa pauta para dizer, ó, aqui tem um problema, essa funcionalidade não está certa não. Então ele já marca lá nessa pauta que está incorreto essa lista aí. Ele vai indicar, né, através de um item dessa lista que nesse item existe uma incorreção, existe um problema que tem que ser olhado. Beleza, pessoal? Então são providências aí que tem que ser tomadas, né, essas 3 aí, para que a validação ocorra aí de maneira esperada, que ela tenha aí sucesso, né, que você no final tenha de fato os instrumentos para que você possa fazer as eventuais correções que forem necessárias. É importante também que o inspetor, né, o auditor, o stakeholder que vai estar ali fazendo a validação, ele faça a validação de maneira independente, tá? Do jeito que ele estaria realmente à vera ali no ambiente de trabalho mesmo, ou seja, não pode ter ali um acompanhante, né? Vai ter um profissional que vai acompanhar você ali, aí fica o stakeholder que está validando e vai no sistema, aí tem um negócio meio confuso no sistema, que é uma coisa que o stakeholder pode sinalizar, ó, essa funcionalidade não está legal. Mas aí tem um acompanhante do lado, aí o acompanhante vai falar, ah, não, mas isso aqui é só você clicar. Então o acompanhante explica. E aí o stakeholder não sinaliza aquilo como um problema, porque ele conseguiu resolver. Aí o stakeholder detecta outra falha. Aí o acompanhante fala, ah, não, mas isso aí não tem problema e tal. Isso é um probleminha pequeno, depois a gente corre. E aí o stakeholder fala, ah, então beleza, não vou nem registrar. Então assim, essa interferência, né, de alguém estar ali acompanhando, orientando o stakeholder na validação, na maioria das vezes não dá boa coisa, tá, gente? Então o inspetor ele tem que estar ali sozinho fazendo a inspeção dele, como se ele estivesse ali na realidade mesmo, sem ninguém ajudando, sem ninguém orientando. Ele vai fazer a validação dele, né, conforme ali a pauta, né, a lista de critérios, usando o manual de instrução, usando só esses instrumentos. Não vai ter ninguém ali para ficar ensinando, explicando nada, porque é aí que a gente vai ver se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que pode ser melhorada. É nesse momento que a gente detecta isso. Se tiver alguém ali orientando e tal, ele vai conseguir fazer, sem problema nenhum. Mas na hora que o outro stakeholder pegar, ele não vai conseguir, porque não vai ter aquele acompanhante. Aquele acompanhante não vai estar ali a vida inteira à disposição para estar ensinando. Então, é importante que o processo de validação seja feito apenas pelo inspetor, né, pelo stakeholder, quem estiver ali fazendo a inspeção, sem o acompanhamento de ninguém. Tá? E aí, dessa maneira, a gente tem a imparcialidade, né, do inspetor. Você tem um cara ali imparcial que ele vai te relatar realmente do ponto de vista dele, né, sem se demandar para lado de alguém que está acompanhando o desenvolvedor, de fala, não mencione isso não, porque então assim, para evitar esse tipo de coisa, garantir a imparcialidade sem acompanhamento nas verificações, nas inspeções. Os auditores eles têm que conhecer quais são os requisitos que são implementados pelo protótipo. Tá? Ele tem que saber quais as funcionalidades que são implementadas, né, naquele protótipo que ele vai inspecionar, para não acontecer dele avaliar, né, como errado uma funcionalidade, achando que isso aqui era para funcionar assim, mas ele está pensando que é uma outra coisa, um outro requisito. Ele está achando que ele está validando um outro requisito. Né? E não é, aquele protótipo implementa um e ele está mexendo naquele protótipo como se fosse outro. Lógico que não vai dar certo. E aí ele vai avaliar como errado. Então é importante que ele tenha plena consciência, que ele saiba o que o protótipo implementa, o que é contemplado ali, o que tem que ser avaliado, para que ele não caia nessa de achar, ele bate o olho naquela telinha, eu acho que é isso. E aí ele vai começar a testar aquela funcionalidade que está na mente dele, mas que não é a funcionalidade que o protótipo implementa. O protótipo está ali para outra funcionalidade ser validada. E aí está na mente dele uma outra coisa que é parecida, mas não é a mesma. Ele vai tentar
fazer aquele processo que ele tem na mente e vai dar errado, porque o protótipo está esperando, né, que outro processo seja validado. Então é importante que o inspetor saiba, né, direitinho o que o protótipo faz, que o protótipo é uma coisa limitada, ele não implementa todas as funcionalidades do sistema. Para o cara lá não tentar, né, vou testar essa funcionalidade. A funcionalidade de repente nem está implementada, o cara vai testar, lógico que vai dar erro, vai dar problema. Então assim, se o protótipo não contempla, né, aquela parte do software, aquele requisito, não adianta ele tentar testar, ou às vezes está inacabado ainda, estão trabalhando nessa parte do protótipo, mas a ideia dessa primeira validação não é validar essa parte, é validar outra. Aí o cara vai lá tentar validar essa, vai dar problema. Então, deixar claro sempre para o inspetor, quem estiver fazendo a validação, o que ele tem que validar, quais as funções, né, e o que é coberto pelo protótipo. Tá? Deixar claro, isso aqui o protótipo não faz ainda, você só tem que fazer o teste nessa funcionalidade, né, explicar realmente para que ele valide certinho o que você está esperando daquela sessão de validação. Beleza, pessoal? E além dos cenários de validação definidos, né, aqueles cenários que eu já mostrei para vocês, que a gente tem que definir ali o passo a passo e tal, os auditores podem também executar cenários alternativos nos protótipos, tá? Ou mesmo explorar os protótipos livremente. Então, assim, a gente determina alguns casos que a gente quer que seja validado, que são os cenários. Esse passo a passo tem que ser validado, esse passo a passo tem que ser validado, mas uma vez que a gente explicou para o inspetor, né, o que aquele protótipo cobre, a gente pode deixar o cara lá à vontade. Se você quiser testar outra coisa, fica à vontade, testa também, registra para a gente, né, cumpre esses cenários aqui, mas depois, se quiser fazer outro teste, se quiser fazer um cenário alternativo, aí se eu tentar essa entrada, e se no lugar desse passo aqui do cenário eu tentar fazer outra coisa, será que o sistema vai responder bem? Então você pode aí fazer essas tentativas, depois você pode também brincar com o sistema, tenta inserir isso, testa outras funcionalidades que não estão no cenário, mas que o protótipo implementa, né? Então a gente pode dar essa liberdade aí do inspetor, né, mudar passos ali dos cenários que a gente especificou para ele. Lógico, depois de testar o cenário do jeito que a gente pediu, ele pode modificar alguns passos e tal, supor algumas situações que aconteceriam, testar se aquilo funcionaria ou não, e pode também mexer aí de acordo livremente, né, testar do jeito que ele acha que tal, outras funcionalidades que a gente não colocou no caso. Isso tudo é informação que acaba agregando, né, e adianta muitas vezes a nossa vida, né, que são coisas que a gente vai corrigir já antecipadamente. Beleza? Que ele vai procurar outros erros que a gente não estava esperando, de repente vai encontrar e a gente já vai poder corrigir. Essa validação, esse processo de validação por protótipo, ele permite a geração de dois tipos de resultado. Tá? Então a gente tem dois tipos aí de instrumentos que vão ser gerados ao final do processo de validação. A gente pode ter o que a gente chama de protocolo do auditor. O que é o protocolo do auditor? É um documento onde o auditor, né, o inspetor, vai registrar sua experiência, a experiência que ele teve ao lidar ali com o protótipo. Foi legal, não foi, estava difícil, estava ou não, estava bem intuitivo, alguma função do manual não estava presente, enfim. Ele vai dar essa experiência e vai também colocar, né, quais são as falhas que foram detectadas, que ele detectou durante a validação no protótipo. O protótipo, isso aqui está errado, ele está dando resultado errado, não é assim. Aqui a gente está falando de outra coisa, era para estar apresentando o resultado nesse estilo aqui, nesse padrão aqui. Esse tipo de dado não deveria ser aceito. Então, assim, aí ele vai registrar as falhas. Então, ele diz a experiência dele com o uso, ele diz também, registra também cada uma das falhas que ele encontrou durante o processo
de interação, né, com o protótipo. E a gente pode ter também o protocolo de observação. Tá? Para a gente ter esse segundo instrumento, é necessário que exista uma segunda pessoa que vai estar ali no ambiente. Ah, mas você não falou que o inspetor não pode estar acompanhado? Sim, ele não pode estar acompanhado por alguém que está ali orientando o lado dele, mas pode existir uma outra pessoa que está ali apenas observando de longe, né? A pessoa está distante, ela não vai conversar com o inspetor, né? Isso é bom que fique claro, ela não vai conversar, ela só vai observar. Ela vai ficar observando o auditor ali, interagindo com o sistema, e ela vai documentar a experiência daquele inspetor através dos olhos dela. Tá? Então, ela vai registrar ali a interação do auditor com o sistema através dos olhos dela. E isso é muito interessante, tá, galera? Por mais que o auditor já está registrando, uma segunda pessoa vai agregar em quê? O que acontece? Às vezes, o inspetor, o auditor, o stakeholder está lá interagindo e tem uma parte do sistema que não está muito clara, está pouco intuitiva, de repente um problema aí de intuitividade, ou está meio bagunçada. Aí o que acontece? O auditor está lá testando. Aí ele chega nessa parte, aí ele para tentar entender, mas ele consegue entender e vai lá, insere tudo certinho e tudo vai funcionar. Então, beleza, aquilo passou por despercebido. Né? Essa desorganização, esse problema de usabilidade passou por despercebido. O auditor não detectou, porque ele conseguiu resolver. Né? Agora, a segunda pessoa, estando ali observando, ela vai olhar a demora que ele teve. O cara demorou, o cara teve que parar, ficar pensando, olhando, ele fez algumas tentativas, né? Tentou, deu erro, e depois ele conseguiu. Então ela vai registrar isso aí, que é parte da experiência que ela teve. Ou então que ela está olhando ali e ela viu que aconteceu algum erro, alguma coisa inesperada, e o auditor, talvez foi uma coisa muito sutil, apareceu no cantinho, algum probleminha, foi uma coisa muito sutil, o auditor, como ele está focado, né, em uma outra parte ali do protótipo, ele não percebeu, mas essa segunda pessoa vai perceber, e aí ela vai documentar isso que o auditor não percebeu. Pode ser um erro, né, no protótipo. Então, assim, esse feedback, né, desse observador, ele vai poder permitir a documentação de falhas, né, que raramente o auditor vai perceber. Uma falha, uma dificuldade ergonômica, né, alguma coisa que o auditor teve dificuldade para fazer, mas ele acabou conseguindo, uma demora, né, devido a pouca intuitividade, pouca usabilidade, enfim. E aí, essa segunda pessoa vai olhar isso, coisa que o auditor não vai ver, na maioria das vezes ele não vai detectar esse tipo de problema, e essa segunda pessoa vai. E aí ele vai, então, registrar isso, que vai, então, ser levado em consideração, né, na hora de fazer as correções, na hora de implementar aí o sistema Avera. Tá? Uma outra opção também, se a gente não quiser que exista uma segunda pessoa ali observando naquele ambiente, ou não puder ter essa segunda pessoa, a gente pode também fazer uma gravação, tá, dessa sessão de validação. Então a gente grava o stakeholder, o inspetor ali fazendo essa validação no sistema, e aí depois a gente pega essa gravação e analisa ela com atenção aos detalhes, verifica, né, se teve alguma demora de resposta do inspetor, verifica se teve algum erro que o inspetor não percebeu, se teve alguma dificuldade de uso do sistema que não foi notada. Então, através dessa gravação é possível. Lógico que um inspetor tem que concordar com a gravação, né? Tem essa questão burocrática que tem que ser atendida para que não existam maiores problemas depois. E aí, após a validação do protótipo, são feitas aí sugestões de mudanças e as atualizações no protótipo. Tá? Então, os erros que foram detectados
né, vão ser ali documentados, as falhas vão ser documentadas e vai então para cada falha existir uma sugestão de mudança, ou seja, uma solicitação para que aquilo seja alterado, seja melhorado, seja corrigido. E se o protótipo não for descartável, né, se ele for evolutivo, ele vai então ser atualizado, essas correções vão ser feitas no protótipo e ele vai ser alterado, corrigido, atualizado para que uma nova validação depois seja feita. Beleza, pessoal? Lógico que manter um protótipo evolutivo tem seu custo, né? Então, assim, tudo depende do recurso que a gente tem disponível, se é realmente tão necessário assim. São escolhas de projeto que a gente tem que fazer na hora de fazer a validação. Ok, pessoal? Então, essa é a validação por protótipos. E a última técnica de validação que a gente vai usar é a utilização de checklists. Tá? Checklists, elas são listas de perguntas, né, que podem ser respondidas objetivamente ou discursivamente, ou seja, pode ser de marcar ou de responder, né, descritivamente. E nessa lista devem ter aí perguntas, né, que propiciem a identificação de falhas em um requisito. Tá? Então, conforme quem for aí preencher essa lista, né, esse checklist, vai permitir que você identifique se tem alguma coisa faltando, se tem alguma coisa errada. Então, tem que ser perguntas que propiciem que você ache onde estão esses erros, onde estão essas incompletudes, né, para que você consiga detectá-las. Algumas fontes da onde a gente pode tirar, né, essas perguntas, a gente pode elaborar essas perguntas, são os aspectos de qualidade dos requisitos, completude, rastreabilidade, né, todos aqueles aspectos de qualidade que a gente estudou. Os princípios da validação dos requisitos, que a gente estudou aí recentemente, né, nas aulas passadas, e que a gente estudou lá os princípios da validação. Critérios de qualidade para documentos de requisito. Então, quais são os critérios para a gente ter um bom documento de requisito, né, um bom formato, um bom modelo, tudo isso que a gente já viu também. Isso pode ser uma fonte de perguntas, né, perguntar coisas nesse sentido. Está faltando alguma informação, está faltando algum atributo, o documento está bem formatado, está compreensível, enfim, coisas desse tipo. Aí, com relação à qualidade, está completo, está faltando alguma informação e tal. Lógico que essas perguntas elas podem ser aí mais refinadas, tá, pessoal? A gente pode usar também critérios de qualidade para requisitos individuais. Então, cada requisito aí tem suas particularidades, eles estão aí falando sobre uma determinada funcionalidade ou restrição num determinado ambiente, né, num modelo de negócio, num domínio. E aí a gente pode usar aí critérios de qualidade individuais sobre esse tipo de coisa, né, coisas específicas daquele requisito, informações, ambientes próprios de um requisito. Experiência dos auditores em projetos anteriores. Então, assim, se um auditor, um inspetor, ele já detectou muitos erros de uma determinada natureza, ele pode fazer uma pergunta para verificar se esse erro também não está nesse requisito. Eu peguei muito requisito com esse erro aqui. Então, o que eu faço? Faço uma pergunta para que quem estiver respondendo, né, me informe se existe esse erro ou não nesse requisito. E estatísticas de erro. Tá? Então, informações estatísticas que a gente vai acumulando, né, durante o tempo, durante as sessões de validação, todos esses problemas, tudo isso serve também como base para que a gente tire perguntas. Até um erro que explode, né? Acontece em quase todo. Vamos perguntar para ver se ele está aí. Sempre acontece incompletudes nesse campo. Vamos pedir, né, perguntar se existem realmente, está tudo completo, dá para entender. Então, assim, olhar para essas fontes e, a partir delas, extrair aí perguntas que possam
né, nos levar a informações que nos permitam detectar se existem falhas naqueles requisitos. Então essa é a ideia primordial de usar checklist. E os checklists nem sempre vão estar completas, né? Então é muito interessante que a gente sempre esteja aprimorando, atualizando e colocando novas perguntas, né, nas checklists. Sempre que a gente tiver uma necessidade, achar que é interessante, a gente vai incluindo perguntas, né, alterando. Se uma pergunta não ficou muito clara, a gente altera, a gente mexe, para que isso esteja em constante atualização e que a checklist ela traga para a gente o melhor retorno possível, tá? Que são aí a máxima identificação de falhas possíveis através delas. Então, assim, perguntas confusas ou ambíguas, né, se você começa a receber resposta, né, que alguém teve uma interpretação errada da pergunta que você fez, você já então entende que aquela pergunta não está clara, está ambígua. E aí você tem que revisar, você tem que alterar aquela pergunta, deixá-la mais clara, mais direta, para que não haja nenhum erro de interpretação da parte de quem está respondendo. Beleza? E os checklists, eles podem ter perguntas obrigatórias e opcionais. Então, você pode pedir que algumas perguntas sejam obrigatoriamente respondidas, né, pelo inspetor ali que está respondendo, por exemplo. Mas podem existir outras perguntas que você pode colocar como não obrigatórias. De repente, você, naquela pergunta, pode ser que o inspetor não tenha realmente conseguido o resultado, ou não foi ele que avaliou, ele não tem o conhecimento necessário. Então, aquela pergunta fica opcional, né? Ele pode responder se ele estiver apto para respondê-la ou não, caso ele achar melhor não responder. Porque responder uma coisa errada é muito pior do que não responder. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as perguntas nesse sentido. A gente não pode tornar obrigatório uma pergunta que nem todo mundo que vai receber esse checklist está apto a responder, por motivo X ou Y. Mas, porque se a gente torna obrigatória, a pessoa vai responder alguma coisa, só que essa alguma coisa pode estar errada, pode estar em conflito com a resposta certa. Então começa a gerar aí esses problemas, esses transtornos que poderiam ser evitados se a pergunta fosse opcional. O cara vê, isso eu não sei, não tenho a aptidão para responder, então beleza, não vou responder. E aí quem tiver, né, vai responder aí, de fato, com a bagagem necessária, né, para que aquela pergunta traga para você realmente a falha, né, o possível erro esperado. E perguntas muito abstratas, gente, devem ser evitadas. Tá? Ter perguntas assim, o requisito está correto? Botar uma pergunta dessa, né, num checklist, o cara marcar se está sim ou não. Cara, isso é assim... Essa pergunta ela pode ter diversas respostas conforme o inspetor. Um pode achar que está certo, o outro pode achar que está mais ou menos, o outro pode achar que está errado. Tem algumas incorreções, mas no geral está certo, então vou marcar que está certo. Então, assim, não é isso que a gente quer num checklist. As perguntas elas devem ser perguntas específicas, abordando alguma coisa. Até porque a ideia do checklist é se o cara marca se está correto ou não. É ter vários itens assim. Lógico que esse checklist, eu falei que pode ser objetivo, pode ser discursivo também, mas os mais clássicos são aqueles mais rápidos, né, que o cara marca se está certo ou não. Essa é a ideia primordial aí de um checklist. Podem ter perguntas, né, que você tem várias opções, você pode marcar lá as opções. Pode ter perguntas que você escreva, pode. Tá? Mas de um modo geral, na maioria das vezes, a gente usa checklist onde você marca, né, Vzinho, está certo ou não, X tem alguma incorreção. E aí, naturalmente, se justifica a incorreção. Outra coisa também, a gente não deve ter um número muito grande
de perguntas num checklist, tá? A gente deve evitar trabalhar com checklists muito grandes. A gente deve ter aí checklists em média, né, de uma página apenas, tá, pessoal? Porque quando a gente começa a ter coisa muito grande, aquilo começa a ficar exaustivo. Pode ser que quem está ali preenchendo para correr vai preencher meia moda cacete. Então, assim, é preferível que você tenha um checklist pequeno, né? E mande checklist de tempos em tempos aí para validar diferentes requisitos, né, com perguntas diferentes, do que você mandar um bloco de perguntas, né, páginas e páginas e páginas. O cara vai, vou ter que resolver isso aqui rápido, né, matar rápido esse compromisso aqui. O cara vai lá marcando, vê mais ou menos do jeito que está e vai marcando. Enquanto você tem um checklist pequeno, o cara já pode olhar com mais atenção. O cara tem 5 perguntas, 10 perguntas, o cara vai olhar com atenção, responde, tem tempo para responder, vai responde, não tem muita coisa para responder. Então ele olha com mais atenção, você pode solicitar que ele faça isso, olha, avalia com atenção cada pergunta, revisa mais de uma vez, porque isso vai se refletir no sistema que vocês vão usar, no caso de um stakeholder. Então, se vocês não preencherem corretamente, vocês preencherem tudo assim, chutando a moda boi, isso vai se refletir no fato de vocês terem um sistema ruim, que não atenda direito às expectativas de vocês. Então, respondam com seriedade, analisem. E aí, um checklist pequeno permite isso. Agora, se você dá um trambolhão de perguntas para o cara vai naturalmente se sentir pressionado, tem que responder isso tudo. Então, vamos lá. Isso aqui, ok. Então, assim, não é isso que a gente espera. E aí o tiro acaba saindo pela culatra, porque vai vir informação errada para a gente. E aí, se a gente implementar, se a gente especificar o requisito de maneira errada, ainda falar, esse requisito está validado, corrigido e validado. Esse requisito vai lá para frente e o erro só vai ser detectado quando o software estiver pronto. Então, assim, pessoal, usar o bom senso na hora de colocar um número de perguntas no checklist. Beleza, galera? E essas são as técnicas que eu tinha para apresentar para vocês. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido cada uma das técnicas. Quando eu uso cada uma, quais as vantagens de cada técnica, para que eu preciso de uma, para que eu preciso de outra, quais as vantagens de uma, as desvantagens, e quais as vantagens da outra. Então, assim, é importante que vocês tenham essas informações para, na hora de escolher uma técnica dessa para usar a Vera num projeto real que vocês estejam trabalhando, vocês tenham informação para discernir sobre essas técnicas. E aí vocês vão poder fazer uma escolha muito mais acertada do que fazer uma escolha no escuro. Vocês podem escolher uma péssima técnica para aquele caso que não vai resolver em nada. Então, assim, é importante que vocês estudem, revisem bastante todas as técnicas que a gente estudou nessa aula, na aula passada também, porque isso vai ser muito importante aí para a formação de vocês enquanto engenheiros de requisito, porque a validação de requisito é uma etapa primordial no processo de software. E se a gente não tem técnica para fazer, a gente não consegue fazer. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.